Bom, vamos dar início à nossa matéria de biossegurança, certo? Essa será a primeira de 8 aulas. Espero que vocês consigam absorver o conteúdo como as aulas presenciais. Eu sei que não é tão fácil, mas o que vocês precisarem de mim, estou à disposição de vocês, certo? Para todas as dúvidas e logo mais eu estarei postando as próximas aulas, beleza? Então vamos dar início. Então, iniciando, antes da gente começar a falar sobre a biossegurança em si, nós vamos começar falando sobre risco. Então, o que entende-se por risco? O que é um risco? Risco, ele é tudo aquilo que ameaça uma pessoa, certo? Ameaça a integridade daquela pessoa. Então, existem alguns fatores que compõem o risco, beleza? A ameaça, que é o que vai causar a patologia, a doença, e a vulnerabilidade, ou seja, a capacidade daquele ser de sofrer com esse risco, de ser afetado por esse risco. Então, essas duas, a ameaça e a vulnerabilidade, é o que vai caracterizar a intensidade do risco, beleza? Ou seja, quanto maior for a ameaça e menor for a vulnerabilidade, mais intenso o risco é. Quanto menor a ameaça e menos vulnerável for, menor a intensidade do risco, beleza? E esse risco ele pode ocorrer como? Ele pode ser um risco individual ou um risco coletivo. Como é que isso acontece? Ele afeta uma única pessoa ou ele pode ser passado de pessoa para pessoa, beleza? Então, basicamente, o risco ele é classificado em três componentes. O potencial de perdas e danos, certo? Ou seja, qual a probabilidade de acontecer aquela perca e aquele dano. Isso é antes de ser infectado, de sofrer algum risco, beleza? A incerteza, que já é quando você está sofrendo o risco, então você não sabe qual vai ser a perca e o dano que você vai ter, que vai ocorrer devido a esse risco, beleza? E, por fim, a relevância de perdas e danos, ou seja, quais foram as perdas e danos que você teve depois de estar exposto ou ter entrado em contato com esse risco, beleza? Então vamos lá, dividindo os três aqui. A causa, que é o potencial de percas e danos, beleza? A incerteza, que é o evento, certo? E a relevância, que é a consequência. Então, em causa, nós vamos ter os fatores, as fontes de risco, desculpe, e a vulnerabilidade, que vai influenciar para poder a pessoa ter em contato com o risco e sofrer ter alguma vulnerabilidade através desse risco, beleza? Nós vamos ter o evento, ou seja, o que vai causar esse risco, o incidente ou a irregularidade que vai ocasionar esse risco, certo? E por fim, nós teremos a consequência, ou seja, o que ocasionou esse período que você ficou exposto a esse risco, ou seja, quais são as consequências, quais são as propagações que você vai ter. Então vai ter o impacto em um objetivo e possivelmente perca. E aí a gente precisa saber o que ocasionou esse risco para saber quais são as possíveis percas. Beleza? E o risco coletivo, ele não se traduz de forma uniforme, ou seja, não é possível estabelecer um padrão desse risco, certo? Então fica mais difícil monitorá-lo e também instituir políticas para o controle desse risco. Por exemplo, ele é um risco, ele tem um padrão altamente infectável, certo? Ele infecta com muita facilidade. Então, não é fácil você dizer assim, ó, vai atingir tal faixa etária e atingindo só tal faixa etária a gente pode fazer meios de dificultar a transmissão ou dificultar a ocorrência desse vírus em tal faixa etária, tá entendendo? Por exemplo, o corona ele não consegue se fazer uma política pública exata para ele, uma forma de inibir a transmissão exatamente por isso, porque é altamente transmissível. Então, nós podemos ver que no Brasil é um risco biológico, certo? Que gerou a pandemia mundial. No Brasil, existem cidades que têm poucos casos, existem cidades que têm mais casos. Muitas seguem a mesma forma de isolamento social, entretanto, algumas cidades funcionam e outras não. Simplesmente porque existem muitas variáveis, então fica difícil fazer o controle, instituir políticas para controlar, monitorar já está sendo um pouco mais fácil, certo? E isso varia de acordo com a doença e com a causa. Pode envolver
vários causadores, ou seja, pode não ser só um vírus. Então, para o risco coletivo, pode não ser só um vírus, pode ser um vírus e uma bactéria, ou pode ser uma bactéria e um fungo, certo? Pode ser um risco físico e um risco químico, pode ser um risco biológico e um risco ergonômico, tá entendendo? Então, existem várias variáveis, podem ter vários causadores desse risco coletivo. Envolve vários grupos populacionais, certo? Várias pessoas podem ser atingidas, não importa classe, faixa etária, não importa país. E a apropriação desse risco ele vai levar à definição de cenários, certo? Do que vai ocorrer, dos atores, quem é que vai causar, das organizações, do que vai ser feito para agir, para evitar esse risco, ou então para diminuir a perca e dano devido a esse risco. O plano de contingência para acabar com ele e um plano emergencial, certo? Para agir no momento que ele estiver acontecendo. Então, no geral, quais são os tipos de risco que um trabalhador, seja da área de saúde ou seja de qualquer outra área, está exposto? Então, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo ou colabore para que o trabalhador se acidente e que possa afetar sua integridade, bem-estar físico e moral é considerado um risco de acidente, certo? Então, qualquer campo de trabalho que você esteja, certo? Que você participe hoje, mesmo que não seja da área de saúde ainda, qualquer qualquer local que você esteja que coloque a sua integridade, seu bem-estar físico e moral em risco, é considerado um risco de acidente, certo? Que não deixe você seguro. Então, quando a gente for ter a aula sobre segurança do trabalhador, vocês vão ver que as empresas elas têm a obrigação de garantir a segurança dos seus empregados, certo? Então, como é essa segurança? Disponibilizando um ambiente seguro, tendo materiais de proteção, que no nosso caso são os EPIs de hospitalares, máscara, toucas, luvas, etc. Certo? E dentre os riscos que existem, nós citamos esses, que é o risco de acidente, que são mais riscos de acidente automobilístico, em construções, certo? São riscos ergonômicos, que isso afeta, por exemplo, postura, fatores psicossociais do trabalhador, riscos químicos, físicos e biológicos, certo? Esses três são os riscos mais comuns no ambiente hospitalar, ou seja, na nossa área de trabalho. São os químicos, físicos e biológicos. No ambiente dos estabelecimentos assistenciais de saúde, a maioria dos acidentes está relacionado com pérfuro-cortantes contaminados com material biológico. Por quê? Na nossa área, a gente vai trabalhar muito com pérfuro, certo? Seringa, agulha, bisturi. Então, a chance de se acidentar com algum desses pérfuros é altíssima. Principalmente se a pessoa for desajeitada. Então, tô brincando. Principalmente se a pessoa não tiver o cuidado necessário que deve ter, desde o manuseio ao descarte. Porque esse risco pode ser para você, certo? Depois que você tiver feito todo o seu trabalho, tiver aplicado a medicação no paciente, e você vai lá e se fura com a agulha, você se contamina com esse pérfuro, ou pode ser um risco para o paciente, certo? Não veja esses riscos voltados só para o trabalhador. Não, esse risco também é voltado para o paciente e para o acompanhante, certo? Enfim, quando você contamina a agulha, antes de puncionar um paciente, por exemplo, você está colocando esse paciente em risco. Então, tem que ter todo o cuidado para não se contaminar e não contaminar o cliente também, não contaminar o paciente. O risco químico. Como qualquer substância, os agentes químicos eles vão ser encontrados nos três estados físicos da matéria, certo? Sólido, líquido e gasoso. Então são as três formas de você se contaminar. E através de cada uma dessas formas muda a forma de absorver, de entrar em contato com esse risco, com esse químico, certo? Então, o risco químico é a probabilidade de sofrer agravo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos. Ou seja, ele pode ingerir aspirando, por contato com a pele, ou até ingerindo esse químico, certo? Então, os danos à saúde que essa pessoa vai ter vai depender do tipo de produto que ele entrou em contato e o período que ele entrou em contato, tá entendendo? Quanto menor a duração, menores são as propagações. Quanto maior a duração,
piores são as consequências, certo? Nos casos hospitalares, os riscos químicos estão principalmente relacionados às drogas como os quimioterápicos, certo? Em manutenções de aparelhos como os óleos lubrificantes e os solventes, e nas limpezas, na desinfecção e esterilização como dióxido de etileno. Então, isso não vale só para os profissionais de enfermagem, vale também para as pessoas que trabalham na limpeza, que trabalham na manutenção das máquinas. Então, a biossegurança, ela serve para todos, é a segurança de todos no geral, certo? Nós temos os riscos físicos, desculpe. Os físicos são as diversas formas de energia que os funcionários possam estar expostos, beleza? Então, qualquer tipo de energia que possa vir a causar algum dano, algum prejuízo aos funcionários é considerado risco físico. E o tempo de exposição a esses agentes físicos também vai ocasionar diferentes repercussões, certo? Por exemplo, pessoa que tem que trabalhar em um local que tem muito ruído, muito barulho. Então, a longo prazo, vai diminuir, vai ter perda de audição, certo? E se esse ambiente de trabalho tiver ocasionando essa lesão e o empregador não tiver tomando os cuidados necessários, como por exemplo, indicando o uso de EPI com os abafadores para que a pessoa sofra menos as lesões devido aos ruídos. Foi um ambiente que realmente tem ruído, não tem como parar esse ruído. Então ele tem que oferecer o EPI necessário. Em caso das iluminações, como locais com pouca iluminação ou com iluminação muito forte, pode afetar a visão e a longo prazo vai ocasionar problemas na visão. Nós temos os raios ionizantes, como é o caso do raio-x, certo? Os não ionizantes, como o caso dos raios violeta, ou seja, em qualquer ambiente que você trabalhe, você tem que ter essa proteção para não estar entrando em contato com esses agentes físicos, não estar tendo problemas, porque não seria certo que qualquer pessoa fosse trabalhar e para trabalhar tivesse que entrar em contato com riscos, ou seja, ficar doente para trabalhar para conseguir dinheiro. Então, nesse caso, a pessoa está trabalhando para conseguir dinheiro para pagar as contas do hospital depois quando ela ficar doente, certo? Então, o empregador ele tem que garantir para o seu empregado condições de trabalho. Ele tem que ter essas condições de trabalho. Ele tem que estar seguro, ele tem que estar protegido, certo? E condições como no caso de frio extremo ou calor excessivo, certo? E por fim, os agentes biológicos, que é um dos agentes que a gente vai ter mais contato, os que a gente vai correr maior risco, porque até na assistência ao paciente a gente vai estar correndo o risco de entrar em contato com algum agente biológico, certo? Os riscos biológicos eles ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos, é o caso da enfermagem, por exemplo, e das áreas de saúde. Das pessoas que têm que entrar em contato com o lixo, indústria alimentícia, dentre outros. Essas pessoas entram em contato com esses vírus, parasitas, fungos e correm o risco de se contaminar. Então, todo cuidado quando se trata de risco biológico é pouco. Hoje a pandemia que a gente vive do coronavírus, ela é uma pandemia de risco biológico, certo? O corona é um vírus. Então, a propagação dele, como é feito por gotículas, saliva, quanto maior o cuidado que você tem para não transmitir, não entrar em contato com o vírus, melhor. Então, esses cuidados que a gente tem hoje, que é passado pela OMS, que a população tenha hoje, são os mesmos cuidados que normalmente a gente tem que ter no ambiente hospitalar, para que a gente não entre em contato com esses vírus, bactérias ou fungos. Porque do que adianta você entrar dentro do ambiente hospitalar para se cuidar, para cuidar de outra pessoa, e esquecer de se cuidar. Aí você fica doente, certo? E nem você consegue fazer o seu trabalho da forma adequada e nem consegue prestar uma assistência adequada a um paciente, porque se você estiver doente, você pode piorar a situação dele passando uma ou outra doença, certo? Causando a concomitância, ou você pode pegar uma doença dele e ficar mais doente do que o que você já está. E aí, no caso, você vai tomar o lugar do paciente no hospital, você vai ficar doente, certo? Então, os agentes biológicos são as bactérias, os vírus e os fungos, certo? Eles, de modo geral, podem ser classificados de acordo com o risco que o mesmo apresenta para a saúde de um colaborador. E essa classificação de risco, ela é feita em 4, certo? Os agentes de classe 1, eles são agentes biológicos que oferecem um nível de baixo risco para os trabalhadores e para um grupo de trabalhadores, certo?
Ou seja, ele tem uma menor chance, uma menor probabilidade de provocar doenças ou de transmitir para outra pessoa. Então, normalmente vai ser um risco individual, vai afetar mais uma única pessoa, certo? Os agentes de classe 2, eles são biológicos que já apresentam um nível de risco mais moderado para o trabalhador e um risco fraco para trabalhadores em grupo, certo? Então ele tem uma menor chance de transmissão. E se houver a transmissão, ele tem um tratamento, certo? Então é um biológico que, se for transmitido para outras pessoas, é possível tratá-lo. Então existem medicações que já foram criadas para tratar essa doença, beleza? Os biológicos de classe 3, eles apresentam um grau de risco maior, considerando a saúde do trabalhador, e um risco moderado para os trabalhadores em forma coletiva, certo? Então ele tem uma maior chance de propagação. A classe de risco 3 pode desenvolver doenças graves tanto em pessoas quanto em animais. E o tratamento nem sempre existe. Então nem sempre vai haver tratamento para as doenças que estão em classe 3, certo? E a classe 4 são os agentes biológicos que são de alta periculosidade, ou seja, eles têm um risco muito alto, têm um risco muito grande de propagação. Pode atingir individualmente e coletivamente o trabalhador, certo? Então pode contaminar uma única pessoa ou pode contaminar um grupo inteiro. E pode vir a desenvolver doenças em um alto grau de complexidade, tanto em pessoas quanto em animais. E nesses casos de classe 4, são aqueles agentes biológicos que ainda não têm tratamento. O coronavírus se encaixa em agente biológico da classe 4, porque ele tem uma grande taxa de contaminação, certo? Então ele pode contaminar tanto uma pessoa quanto uma classe inteira de trabalhadores, quando você entra em contato com alguém que está na fase de transmissão da doença. E não tem tratamento, não tem um tratamento específico ainda. Então o risco, a taxa de mortalidade é altamente elevada, certo? Então, espero que dê para entender, né? Classe 1, 2, 3 e 4 dos agentes de risco biológico. E para nós, quais são os riscos ocupacionais da nossa área, da enfermagem? Então, os profissionais de saúde, no ambiente de trabalho, a gente está exposto a inúmeros riscos, certo? Principalmente a físico, químico e biológico. Mas a gente também está exposto aos riscos ergonômicos, como, por exemplo, o esgotamento, que é um risco ergonômico. Aquela pessoa que trabalha demais, está com o psicológico afetado, já não está conseguindo trabalhar direito devido a isso, é um risco ergonômico. O ambiente hospitalar ele é um local tipicamente insalubre, certo? Então ele é um local contaminado e propicia a exposição de riscos inerentes ao desenvolvimento de suas atividades. Ou seja, nós que temos que trabalhar dentro do hospital, nós estamos expostos a riscos todo o plantão, toda hora que a gente entra. Então, ao entrar no hospital, você já está exposto ao risco, principalmente a bactérias multiresistentes que existem nos hospitais. Quando a gente for ver a aula de infecção hospitalar, vai dar para ver algumas bactérias que se tornam multiresistentes dentro do hospital. Beleza? Então são bactérias que, mesmo com a ação de alguns antibióticos, os antibióticos não fazem mais efeito nelas, certo? Nós corremos risco durante a assistência, ao prestar assistência para o paciente, porque nós podemos nos contaminar ao ajudar essa pessoa. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado do mundo. A gente não sabe muitas vezes qual a doença que o paciente tem ao entrar em contato com ele pela primeira vez. A gente não sabe qual a taxa de contaminação. Hoje, devido à pandemia, que as pessoas estão tomando mais cuidado com as pessoas, pelo risco de pegar o coronavírus, mas deveria ser assim na maioria das vezes, porque a gente não sabe qual é a doença que o paciente tem e quão contaminável ela é, ou seja, qual o risco dela, se é classe 1, 2, 3 ou 4, certo? E essa exposição ela pode trazer consequências para a saúde do trabalhador em vários aspectos, seja ele físico, psíquico, emocional e social. E muitas vezes traz o aspecto financeiro também, porque se o trabalhador fica doente, ele não vai poder trabalhar. Se ele não pode trabalhar, muitas empresas não pagam. E se ele não paga, se as empresas não pagam, as contas deles atrasam, certo? Então, nós temos que nos cuidar para poder continuar trabalhando, continuar recebendo e principalmente para continuarmos saudáveis, para poder salvar vidas, para podermos ajudar pessoas. Não é à toa que a enfermagem tem o primeiro contato com o paciente. Nós somos uma classe que tem o maior cuidado, tem o maior contato com o paciente. Nós temos um contato íntimo com ele. E nesse contato íntimo que nós temos que nos cuidar, nos precaver, para que a gente não fique doente prestando assistência. A gente não fique doente ajudando a pessoa, certo? E
Quais são os fatores que levam à ocorrência desses riscos, principalmente na nossa área? O número insuficiente de funcionários, porque vai ocasionar uma sobrecarga de trabalho e isso ocorre muito, muito mesmo na nossa área. Por exemplo, tem um plantão com 4 técnicos, e esses 4 técnicos, 2 vão ficar na área de emergência, e os outros 2 vão cuidar da clínica médica. Tenha quantos pacientes tiver na clínica médica. Se tiver 20, vai ficar 10 pacientes para um técnico e 10 pacientes para outro. Agora imagine se desses 20 pacientes, que pegou 10 cada técnico, eles tenham que dar no banho no leito 7 pacientes, cada um dos técnicos, 14 pacientes em leito. Imagine o tempo que eles não vão gastar nisso. Aí vem curativo, medicação. Quando chegar ao final do plantão, esses pobres técnicos vão estar esgotados, porque se eles tiverem um enfermeiro que consiga auxiliá-los, sobre tempo para auxiliá-los, vai dar uma mão na roda, então vai dar uma facilitada. E se não tiver? E se a equipe não se ajudar? Que existem equipes que não se ajudam, gostam de ver mesmo a bagaceira. Então, o número insuficiente de funcionários leva ao aumento de risco. E até o esforço físico mais elevado, porque muitas vezes a gente tem que virar paciente, levantar paciente. E isso ocasiona muito esforço físico para nós, o que acaba lesionando articulações no futuro, faz com que os profissionais de enfermagem acabem desenvolvendo algumas doenças devido à carga de trabalho, certo? A sobrecarga de trabalho, que ocorre quando você tem que trabalhar mais do que o que você aguenta e muitas vezes mais do que o que é necessário. Isso ocorre também devido ao número insuficiente de funcionários. Quanto menos funcionário tem, vai sobrecarregar alguém, certo? Alguém vai ter que pagar por aquele funcionário que não está, você já vai ter que trabalhar 2 vezes mais, vai ter que dar o dobro de esforço. E esse dobro de esforço, uma hora vai chegar, vai causar problemas para ele. Rodízio de turnos dos plantões noturnos, porque o plantão noturno cansa muito. Em algumas cidades dá até para você descansar no plantão noturno, dá até para dormir um pouco. E as que não dão, você tem que passar o plantão inteiro acordado. Aí tem pessoas que trabalham em 2, 3 hospitais para poder conseguir ter uma vida mais estável financeiramente, para ter uma condição financeira melhor. Agora imagine, são 3 hospitais e ele tiver que pegar a segunda, terça e quarta só de plantão noturno. E no período diurno tem casa, tem comida, tem muitas vezes filhos, tem roupa para lavar. A pessoa não vai ter tempo de descansar, então ela vai pegar 3 plantões noturnos seguidos, certo? Muitas vezes plantões noturnos corridos. E como é que vai ficar o descanso dessa pessoa, certo? Como é que vai ficar o psicológico dessa pessoa? Vai chegar um momento que ela não vai estar mais raciocinando da forma que ela raciocinou, que ela trabalhou no primeiro dia. Ela vai estar esgotada. O que gera o desgaste mental e emocional, certo? Muitas vezes vai acarretar em falhas pelo profissional, o profissional vai acabar falhando por causa disso. Desculpa, simplesmente porque ele já vai estar muito desgastado, muito cansado do trabalho que ele já vem desempenhando. E isso afeta a performance dele, certo? Condições físicas impróprias, que normalmente as principais queixas apresentadas pelos trabalhadores de enfermagem são as doenças infecciosas, cardiovasculares, reações alérgicas, cansaço, contusões, principalmente lombalgia devido ao peso que tem carregado os pacientes. Então essas condições físicas impróprias também vai afetar o trabalho da equipe de enfermagem, certo? Porque muitas vezes a pessoa vai estar tão desgastada física, emocionalmente e mentalmente que ela não vai conseguir desempenhar o trabalho dela. Então a gente tem que pensar sempre em ter uma condição financeira boa, sim, mas a gente tem que pensar na nossa saúde. Porque não adianta você ter uma condição financeira boa e sua saúde está acabada. Você está com 40 anos com cara de 80, já querendo aposentar e sem poder, né? Porque a chance de você aposentar com 40 está muito difícil. Falta de capacitação profissional, certo? Contribui para a ocorrência principalmente de risco ocupacional. O que isso necessita? Trazer a educação continuada. Na área de saúde faz-se necessário que haja educação continuada. A gente precisa estar sempre aprendendo, precisa estar sempre se capacitando, porque muitas coisas mudam do dia para a noite. Até o ano passado o protocolo era um, do início desse ano para cá o protocolo é outro. Então a gente precisa estar preparado e estar conhecendo esses protocolos, estar capacitado
para estar trabalhando profissionalmente, principalmente nós que trabalhamos com vida. Nós temos que lidar com vida. Então nós temos que ter todo o cuidado do mundo, porque imaginem só, se essa vida que você está cuidando fosse seu pai ou fosse sua mãe, você iria querer que fosse um profissional capacitado, certo? Que estivesse ali cuidando, que estivesse ali prestando aquela assistência. Então, faça necessário que tenha um profissional capacitado. Você tem que ser aquele profissional que você quer que lhe atenda quando você precisar do serviço de saúde. Então, capacite-se, aprenda, estude, seja sempre o melhor que você mesmo. Se você acha que já aprendeu tudo, pode parar, vai estudar de novo. Ninguém nunca sabe de tudo. A gente tem que estar sempre estudando e aprendendo mais. E quando você pegar o gosto por aprender, principalmente na nossa área, você vai ver que cada coisa que você aprende, cada pouquinho que você sabe, mesmo que muitas coisas você não vá usar no dia a dia, vai facilitar em muito seu entendimento. Certo? A exposição a substâncias tóxicas é um dos riscos químicos, beleza? E a gente está exposto a esses riscos, principalmente em preparar medicações, muitas vezes durante o pessoal tá fazendo a manutenção de máquina e espirrar alguma coisa na gente, tem que ter todo o cuidado, certo? Porque algumas máquinas elas ficam sob pressão, então pode espirrar algum químico em você, você se queimar, você ter algum prejuízo, beleza? Nós temos também a exposição ocupacional, certo? Que nós somos os profissionais que mais permanecem em contato físico com os pacientes, com os doentes. Então, o nosso grande contato com eles, por termos desse grande contato, nós estamos sempre expostos a risco biológico, certo? Queiramos nós ou não. As condições inapropriadas de trabalho, que muitas vezes e em muitos locais vocês vão encontrar, certo? Vocês vão encontrar locais onde não tem separação do lixo, certo? O lixo contaminado e o lixo não contaminado, ele vai no mesmo saco. Isso é prejuízo não só para nós, muitas vezes, nos contaminarmos, mas para as pessoas que fazem essa coleta, certo? A falta de EPI, vocês vão encontrar muito isso. Faltar luva, faltar máscara, faltar touca, principalmente luva e máscara, que é um basicão mesmo. Não poderia faltar. E nós vemos hoje, no período de pandemia, de uma doença altamente transmissível, tá faltando luva e máscara, certo? Então, essas condições inapropriadas de trabalho, já por a gente viver num ambiente de trabalho, a gente já viver um trabalho que é de risco, a gente já fica mais exposto ainda quando a gente não tem os materiais necessários para nos proteger, certo? E, por fim, nós temos o próprio ambiente de trabalho. Se nós temos um ambiente de trabalho que não nos favorece proteção, é um risco, certo? Nós vamos ter esse risco. Por exemplo, tem ambiente de trabalho que tem fio desencapado, tem ambiente de trabalho que você pode ir ajudar o paciente e a cama cair, quebrar. São vários riscos que estão expostos você e o paciente, a depender do ambiente de trabalho, certo? E quais são os grandes causadores desses acidentes de trabalho? Muitas vezes, a instrução inadequada, certo? A pessoa que está explicando, está ensinando como fazer, está ensinando errado. E quem não sabe acaba seguindo. E isso vai gerar um acidente de trabalho, pode gerar um acidente de trabalho, certo? Uma supervisão ineficiente, ou seja, a pessoa que está ensinando, que está supervisionando, que deveria estar ali ajudando, não está. Ela simplesmente chegou e falou, ó, é para fazer isso, tá? Tá, beleza. Mas ela não foi lá ver se a pessoa fez. E o principal, se ela fez correto, certo? Porque não adianta simplesmente fazer e dizer assim, eu fiz, mandou fazer, tinha que fazer, né? Não, tem que fazer e fazer certo. Tem que fazer correto, prezando pela segurança do paciente e pela nossa segurança, certo? Então, quando a pessoa pedir algo, ela tem que pedir e supervisionar. Ela tem que saber se está sendo feito da forma correta. As práticas inadequadas, certo? Isso entra tanto na instrução quanto na supervisão, porque a prática inadequada é aquela pessoa que não sabe o que está fazendo tudo errado. Então, ela não tem nem instrução, nem supervisão e, além de tudo, ainda está fazendo errado. Certo? Está piorando a situação. O mau uso de equipamentos de proteção individual dos EPIs. Não adianta você ter o EPI também e não saber usar. Não adianta você saber calçar uma luva e não saber tirar a luva.
certo? Você se contaminar todinho tirando a luva. Ou então você se contaminar tirando a máscara. Ou então calçou uma luva estéreo, mexeu no óculos, contaminou. Tá entendendo? Então, o mau uso do equipamento é tão ruim quanto não ter o equipamento, certo? É usar ou de forma errada ou descartando muito, usando em excesso. Muitas vezes as unidades ficam sem material, ficam sem EPI, porque a equipe de enfermagem, os médicos e até às vezes a equipe da limpeza usa o material que é para a equipe de enfermagem e a equipe médica usar para fazer procedimento. Ou seja, muitas vezes a equipe médica e de enfermagem estrói muito, joga muito fora, certo? Acaba desperdiçando sem necessidade. E muitas vezes a equipe de limpeza usa as luvas da equipe de enfermagem para fazer a limpeza do hospital, certo? E isso acaba esvaindo, diminuindo os materiais de proteção da equipe, certo? E por fim a higiene pessoal, porque se a pessoa não se cuida, se ela não tem cuidado, ela tem uma maior chance de infecção, certo? Então ela pode se infeccionar e até passar a infecção para o paciente. Beleza? Sigamos nós. Fatores sociais, certo? Influenciam e muito, principalmente o conhecimento da pessoa, certo? Um planejamento deficiente, ou seja, a organização, aquela pessoa que está ali na frente de tudo, ela não está sabendo o que está fazendo, ela está planejando de forma errada. Por exemplo, a cada vez que você atender um paciente, que você for um paciente, você tem que trocar as luvas, certo? Para não carregar a doença de um paciente para outro, não carregar o vírus, a bactéria ou o fungo de um paciente para o outro, certo? E aí, nesse planejamento deficiente, o gestor fala assim, ó, você só tem direito a usar 10 pares de luva durante o plantão. Tô falando que vai acontecer isso não, viu gente? É um exemplo. 10 pares de luva durante o plantão. Agora imagine aí, se vocês tiverem 5 pacientes, beleza. Vai atender os 5 pacientes. 10 pares de luva, né, dá pra atender 5 pacientes. Aí chega mais um, você vai fazer o quê? Vai atender o paciente sem luva? Então vai calçar a luva de um dos outros pacientes que você já jogou fora. Ou então vai com a que você já estiver usando. Não dá, né? Então aumenta o risco, tanto para o paciente quanto para o profissional. Não observar as normas, certo? Existem os POPs, que é chamado de procedimento operacional padrão, que muitas vezes você segue um esqueminha de atendimento, seja para urgência e emergência, seja para triagem, etc. Uma manutenção falha, por exemplo, nós temos aparelhos nas unidades que não é feita a manutenção, então já pensou se no momento que você está ligando aquele aparelho, você está fazendo uso daquele aquele aparelho falha, ou tem algum problema, ou lhe dá uma descarga elétrica? Então é um risco, certo? Jornada excessiva de trabalho, aquela pessoa que está cumprindo mais de 40 horas semanais, ela está se desgastando demais. 40 horas semanais já é exaustivo para a equipe de enfermagem. Torçamos para que seja aprovada aí a lei das 30 horas e o piso salarial, certo? E a falta de motivação, porque uma pessoa que ela trabalha desmotivada, ela não está nem aí porque ela está fazendo. Então assim, eu vou fazer porque eu não é o que fazer. E simplesmente faz. E muitas vezes ela se contamina por esse simplesmente faz. Ou então contamina o outro por esse simplesmente faz. Só tô aqui pelo dinheiro mesmo e é isso aí. Certo? E aqui nós temos alguns avisos de segurança que vocês pode acabar dando de cara na equipe, no hospital ou fora dele. O símbolo do risco biológico, certo? Tóxico, do radioativo, chance de explosão, líquido inflamável, corrosivo, irritante, comburente, um alerta geral para vários riscos, certo? Equipamento elétrico somente com pessoal autorizado, uso obrigatório de máscara, esse é mais para construção de homens trabalhando, água para apagar o fogo, higiene, manter a área limpa e organizada, isso é muito importante no hospital, mantenham a área limpa e organizada, não deixem a área de vocês contaminada, pelo amor de Deus, não deixe que chegue um paciente e aquele local de trabalho esteja contaminado para você ter que descontaminar para poder atender o paciente. Não deixe. Terminou? Descontamina. Segue o trabalho. Mantenha a porta fechada. Proibido produzir chama. Segurança depende de todos nós. Uso obrigatório de cinto. Primeiros socorros. Cuidado altamente inflamável. Então vamos agora para a nossa biossegurança. Existem várias definições para ela, certo? Mas ela pode ser definida como uma ciência, uma conduta ou um conjunto de ações. A Lei 11.105,
ela é conhecida como a lei da biossegurança, certo? É ela que traz as normas de segurança e traz a fiscalização que deve ocorrer para que tenha-se a certeza que os trabalhadores eles estão em um ambiente de trabalho seguro. Eles estão tendo segurança para trabalhar e para ofertar o serviço para os clientes. A Anvisa ela define a biossegurança como uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações com o objetivo de prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Existem duas vertentes para a biossegurança no Brasil, certo? A legal e a praticada. A legal ela está voltada à manipulação de organismos geneticamente modificados, certo? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso à frente. E as células-tronco, ao uso de células-tronco. E a praticada está relacionada aos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e acidentes encontrados no ambiente laboral. Normalmente, quando se fala biossegurança, já vem na cabeça mais a praticada, mas a segurança tanto do trabalhador quanto do cliente, certo? O objetivo é prevenir os riscos gerados pelos agentes químicos, físicos e ergonômicos relacionados com processos onde o risco se encontra presente ou não. Deve ser como a área de conhecimento técnico e científico, beleza? O princípio da biossegurança é o controle dos riscos, sendo um elemento considerável do esforço gradual da busca de proteção contra as ameaças à vida humana, beleza? Então a biossegurança busca a proteção às ameaças contra a vida humana, beleza? A sua aplicabilidade é diretamente proporcional ao envolvimento de todos os atores envolvidos no processo. Ela exige uma mudança de cultura e atitude sobre o processo de trabalho, sobre como aquele trabalho está ocorrendo. Porque, por exemplo, se aquele trabalho está colocando a pessoa em risco, tem que ter uma mudança. Tem que ser implementado a biossegurança naquele local para que todo mundo possa trabalhar de forma mais segura possível. E ela é baseada no conceito de contenção, certo? É um método de proteção aos profissionais. Essa contenção, ela muitas vezes é feita através dos equipamentos de segurança, que são os EPIs. Então, nós temos na primária, através de pesquisa e conhecimento, certo? Então, a pessoa busca entender o que está acontecendo, entende o processo, para depois promover equipamentos de segurança para aquelas pessoas no determinado local de trabalho. E a secundária, que é voltada para a infraestrutura, ou seja, é preparar o local de trabalho para receber aqueles trabalhadores, beleza? Para que aquele local esteja o mais seguro possível. E não só para receber os trabalhadores, receber os clientes também. Então, o que é que afeta a biossegurança? O que é que atrapalha a biossegurança? O excesso de confiança, pessoas que acham que sabem tudo e não sabem nada na verdade, acham que estão fazendo a coisa da forma certa e quando vai ver está fazendo tudo da forma errada. A arrogância, aquelas pessoas que têm uma preponderância que bate certinho com o excesso de confiança. A teimosia, a pessoa tá fazendo errado, você fala para ela fazer certo, ela continua fazendo errado. E vocês vão encontrar muita gente desse jeito, tanto com excesso de confiança, quanto com teimosia, quanto com arrogância. Normalmente as três vêm juntas, uma pessoa só. Você vai ensinar para ela, você vai explicar o que é o certo, ela vai falar que não é o certo, porque para ela o certo é o que ela aprendeu há 500 anos atrás, na época que ainda tinha dinossauro. Então, muitas vezes essa teimosia, essa arrogância da pessoa em achar que só o que ela sabe é certo, isso acaba comprometendo a segurança dela, do paciente e da equipe como um todo. Porque muitas vezes ela pode se contaminar com algo que vai atingir ela de forma individual ou que pode contaminar a equipe inteira. A preguiça, ou seja, não vou colocar a luva não, vou funcionar sem luva mesmo, porque é só um acesso, né? Não vai ter nada não. Quantas pessoas não já entraram em contato com o líquido, com o sangue do paciente, funcionando um acesso, porque não quiseram colocar a luva por preguiça, ou até por descuido de colocar a luva, ou na hora de conectar o soro. Foi conectar, pum, uma gotinha. Contaminou. Se contaminou. Certo? E muitas vezes por impaciência. Aquela pessoa que quer fazer tudo na pressa. Vou funcionar logo esse aqui porque já tem mais 10 para funcionar, até mais 5, ali tem mais 6, mais 7, vai funcionar. Já era. Contaminou. Aí ou ela contamina o material que ela vai usar para puncionar o paciente, ou ela se contamina. Ou ela se fura com o pérfuro. Então, uma das três vai acontecer. Certo? Então, tem sempre que se ter paciência, cuidado, tem que estar focado, você tem que ter o foco naquilo que você está fazendo, certo? E sempre ter humildade em querer aprender,
Sempre queiram aprender mais, nunca tenham vergonha de perguntar. Não sabe? Pergunta. Ó, nunca peguei um acesso. Primeira vez que eu vou pegar um acesso, me dá uma dica aqui, me explica mais ou menos como é que eu faço aqui e tal. Não é feio, gente. Não é feio você se preocupar com você e com o paciente. É feio você chegar assim, ó. Ah, nunca peguei não, mas eu pego. Aí joga o braço aí que eu furo agora. Não vá nessa. Tem que tomar cuidado, tem que ter cuidado, principalmente com o paciente. Com a cobaia, né, que você vai utilizar. Porque nas primeiras funções você vai usar sua cobaia, seu amigo, seu próprio braço. Então, tenham sempre muito cuidado. E tenham muita calma. O nervosismo muitas vezes atrapalha. Tanto para as pessoas que já são experientes, quanto para as pessoas que estão iniciando. E nós vamos falar aqui agora da CBIOS, que é a Comissão de Biossegurança. Essa comissão ela deve trabalhar para atingir um objetivo principal, que é preservar a segurança de toda a comunidade pertencente à instituição onde ela foi instaurada, certo? Então essa comissão de biossegurança, ela vai promover a biossegurança do local. Ela que vai avaliar se está tudo correto, se está tudo ocorrendo da forma correta, se tem segurança realmente para o trabalhador, desculpa, se aquela infraestrutura, se aquele local está preparado para receber o cliente de forma com que ele esteja seguro e a equipe esteja segura para recebê-lo, certo? Ela deve trabalhar em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, a gente vai ver sobre a CIPA nas próximas aulas, e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é a CESMT. A gente também vai ver sobre ela nas próximas aulas. A CBIOS também normatiza os cuidados de biossegurança nas clínicas e laboratórios. Ela deve elaborar, implementar e avaliar periodicamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o PGRSS. A gente vai ver sobre ele também, certo? Elaborar e implementar um protocolo de redução de acidentes com material químico e biológico, principalmente o biológico, que é o que mais acontece nas redes de saúde, beleza? E elaborar um programa de controle de infecções visando proteger pacientes e equipe de saúde. Isso vale também para as infecções intra-hospitalares, certo? E a parte legal da biossegurança, não é legal porque é boa não, é a parte relacionada à parte da genética, beleza? Então vamos lá. Etimologicamente, o significado da palavra biossegurança entende-se pelos seus componentes da bio, de raiz grega, que significa vida, e segurança, que se refere-se à qualidade de seguro livre de dano, certo? Ao analisarmos a imagem pública da biossegurança, observamos que ela é percebida muito mais em nível de saúde do trabalhador e prevenção de acidentes do que da parte que visa a parte genética, certo? A parte dos alimentos transgênicos, por exemplo. Mesmo em cursos de biossegurança e engenharia genética, o foco de interesse sempre se volta para os processos e riscos tradicionais, ou seja, a segurança do trabalhador e os riscos químicos, físico, biológico, ergonômico, etc. Certo? Então, normalmente a biossegurança tem mais essa visão da segurança do trabalhador e menos essa visão legal, essa visão da parte da genética, dos transgênicos. Então, essa parte voltada a genética aos transgênicos, ou seja, para que possa hoje ter os estudos da engenharia genética, que evoluiria muito a medicina como ela é hoje, já daria um grande salto, seria a engenharia genética e a utilização de células troncos de embriões, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse instante, precisa ter a aprovação da biossegurança, precisa ser liberado, precisa passar por um comitê de ética, para que aconteçam essas pesquisas. Não pode mais acontecer como aconteceu antigamente da replicação da ovelha Dolly. Não sei se vocês lembram desse caso, da ovelhinha que foi geneticamente multiplicada, certo? Por exemplo, alimentos transgênicos. Esses alimentos transgênicos que são geneticamente modificados, eles precisam de uma aprovação para poderem ser produzidos. Até porque essa mutação genética que é feita nesses alimentos transgênicos, a gente ainda não sabe quais são as consequências que ela vai trazer ao organismo. Simplesmente porque o organismo humano ele é adaptável, certo? Então ele precisa de um período de tempo para poder sofrer com esses processos, sofrer essas mudanças. O nosso corpo foi mudando ao longo dos anos, ao longo das passagens das décadas. O ser humano ele vai evoluindo. Então a gente não sabe ainda como é que o nosso corpo vai se adaptar a esses alimentos transgênicos. Poxa, pode ser uma coisa incrível que vai melhorar em muito a nossa saúde ou a forma de se alimentar. Ou pode ser uma coisa prejudicial e aumentar a incidência de cânceres, por exemplo. Então ainda não se sabe.
E a utilização de células troncos de embriões. A utilização de células tronco, por elas serem células iniciais, elas serem células com alta diferenciação, que podem se transformar em qualquer outro tecido, essas células tronco, elas poderiam evoluir muito a medicina como nós conhecemos hoje. Entretanto, aí entram os fatores éticos, religiosos e legais. Por quê? As células tronco de embriões, elas têm um período para poder serem coletadas e serem utilizadas para os testes e para serem utilizadas em humanos, certo? Entretanto, os fatores éticos legais, os fatores éticos e religiosos adentram como se você estivesse matando uma vida para poder salvar outra. E aí, em uma discussão que eu assisti uma vez, eu achei bem interessante, que dizia o seguinte: se você pudesse se replicar para que você tivesse um fígado, rins, coração, cérebro, um outro você, para quando você precisasse desses órgãos, você se replicaria? Para você retirar esses órgãos, você estaria matando a réplica? Ou você só estaria se... Como é que eu posso dizer? Você só estaria salvando a sua própria vida. Você poderia criar um embrião com suas células, que seriam células adaptáveis, que seriam as células tronco dos embriões, que teria a sua genética, certo? Deixá-las guardadas e quando você precisasse dessas células tronco, fazer o uso. Mas espera aí, você não teria que estar matando uma vida para fazer o uso dessas células tronco? Então é isso. A biossegurança, essa parte legal da biossegurança existe para isso, para poder normatizar e mediar esses processos, impedir que alguns processos aconteçam, acaba dificultando alguns avanços, acaba impedindo que algumas crueldades aconteçam, certo? Porque pode ser uma coisa muito boa, a parte das células troncos e da engenharia genética, pode ser incrível, mas também pode mudar a cabeça de algumas pessoas e aí as pessoas começarem a fazer embriões de células tronco e mudanças genéticas à torta e à direita, só para ganhar dinheiro. A gente já sabe como é a ganância do ser humano. Então isso pode sim acontecer. Então a biossegurança vem para poder controlar essas ações, certo? E quais são as normas gerais de segurança? Para laboratório, para hospital, etc. Prender cabelos longos, ou seja, usar touquinhas, aquelas touquinhas lindas. Proteger a barba e, se necessário, retirar a barba. Evitar o uso de calçados, mas esse aqui é evitar mesmo, é nunca usar calçado aberto, principalmente em um hospital, em ambiente de contaminação, porque se o pé for escorregar e cair no seu pé, com o calçado fechado você tem uma menor chance de não se perfurar, e com o aberto, ou então aquelas crocs cheias de bolinha, vai que passa por uma bolinha daquela, furada sozinha. Manter as unhas cortadas, certo? Tanto por higiene, para não ficar bactérias ou sujeira embaixo da unha, quanto para você não calçar a luva e cortar a luva, né? Porque a unha grande ela corta a luva. Não usar joias como os anéis, pulseiras, cordões longos durante os trabalhos laboratoriais e até o trabalho hospitalar. Já pensou? A mulher com aquela aliança linda de ouro 18 quilates vai botar a luva, na hora que bota, rasga a luva. Aí tem que tirar tudo, calçar de novo. E se a pessoa não tiver a inteligência de tirar o anel, ela vai rasgar a luva atrás de luva. E por aí vai. Evitar o manuseio de lente de contato durante os procedimentos. Ou seja, você está no ambiente hospitalar. Acabou de fazer um procedimento. Tirou a luva que nem lavou as mãos e dedo na lente. Né? Contamina. Usar equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Limpar o local de trabalho antes e após de cada procedimento, certo? Manter a bancada limpa. E mesmo que você tenha limpado há 5 minutos atrás, limpa de novo para poder preparar a medicação do paciente, certo? Não guarde materiais sobre a superfície de trabalho. Deixar o celular lá, a coisa mais linda, em cima da bancada. Aquele celularzão que você está mexendo nele o dia inteiro, já foi ao banheiro, já voltou, lavou as mãos, mas não lavou, não limpou o celular, e aí vai, né? Mantenha os corredores desobstruídos. Não precisa estar parado no corredor conversando com um amigo, com um paciente. Lavar as mãos. Preste atenção nisso. Certo? Para vocês fazerem certinho depois. Lavar as mãos antes de calçar as luvas e após usar as luvas. Antes e após o contato físico com os pacientes, na hora que for mudar de um paciente para o outro.
certo? Depois de manusear materiais infectantes e antes de comer e beber, logicamente. Se todo ser humano da Terra fizesse isso aqui, lavagem das mãos, antes de se alimentar, quando fosse à rua, quando tocasse algum objeto, ou então simplesmente manter uns líquidos antissépticos, álcool em gel mesmo, na bolsa para uso próprio, hoje nós não teríamos tantas doenças propagando como nós temos. O que acontece é que as pessoas não têm um mínimo de cuidado, elas não têm um mínimo de higiene. E isso facilita a propagação de muitas doenças, certo? E quais são as preocupações atuais da biossegurança, certo? São atividades convencionais, ou seja, quais são as atividades que estão ocasionando mais risco, quais são as atividades que estão fazendo que expor o cliente, o trabalhador ao maior risco, certo? O uso de organismos geneticamente modificados, beleza. Como esses organismos geneticamente modificados estão sendo utilizados, estão criando novas doenças através dessa modificação genética, então é uma preocupação da biossegurança. E as novas tecnologias, porque essas novas tecnologias podem ajudar muito ou podem dificultar muito, certo? A manipulação de micro-organismos patogênicos em laboratórios de análises clínicas, hospitais, indústrias, DNA recombinante, que é a engenharia genética, liberação ambiental de espécimes transgênicas, ou seja, toda aquela parte do risco que nós já temos. Imaginem se as pessoas começarem a brincar com a genética e elas pegam e misturam vários vírus, várias bactérias e transformam em doenças multiresistentes, simplesmente, por exemplo, para vender medicações ou simplesmente para usar como bombas biológicas. O risco que isso não vai ocasionar, a quantidade de pessoas que não vai matar, certo? Então isso são preocupações. As doenças emergentes, ou seja, as doenças que estão surgindo e que ainda não tem um tratamento, como é o caso do coronavírus, é uma doença emergente e foi uma doença de rápida propagação. E as doenças reemergentes, ou seja, aquelas doenças que já ocorrem todos os anos e todo continua acontecendo, como é o caso do vírus da dengue, que já se modificou bastante também, né, já sofreu mutação. Gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido compreender o assunto. Brevemente estarei postando a próxima aula. Ficaremos tendo 2 aulas por semana, certo? Vou me organizar para postar praticamente os mesmos dias e o mais brevemente possível. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem, podem me incomodar à vontade, certo? E uma boa noite e estamos aí. Abraço.